Exercício número 1 da aula 114 do nono ano do ensino fundamental. No triângulo ABC da figura, sabe-se que o segmento DE é paralelo ao segmento BC. A medida do lado AB do triângulo é igual a... Então vejamos o que está dizendo o problema. Ele está dizendo o seguinte, que esse segmento aqui, ó, o segmento DE, ele é paralelo ao segmento BC. Essa simbologia que nós utilizamos aqui é utilizado aí para indicar que dois segmentos eles são paralelos. Pois bem, por que essa informação é importante? Porque para nós trabalharmos com uma situação problema igual a essa, nós vamos utilizar o chamado Teorema de Tales. E o Teorema de Tales, ele trabalha com segmentos proporcionais quando nós temos retas paralelas cortadas por retas transversais. Tá? Para isso, nós vamos pensar na seguinte situação. Nós vamos imaginar aqui em cima que existe uma reta que passa justamente no vértice de A e ela é paralela a esses outros segmentos aqui, ou seja, a outras retas que estão aqui. Vejam bem, nós temos três retas paralelas e nós vamos considerar esses dois lados do triângulo aqui, ó, como sendo retas transversais. Ora, o que acontece e qual a importância da gente visualizar isso e conhecer isso? Porque a partir do momento que eu tracei essas retas, eu consegui verificar aí que nós temos segmentos no meio delas. E esses segmentos, de acordo com o Teorema de Tales, são segmentos proporcionais. E se são segmentos proporcionais, eu posso estabelecer razão entre eles. E essas razões são razões proporcionais. Vejamos como que eu vou montar esta conta aqui. Ó. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, que esta razão entre o segmento que tem comprimento 25, percebam, 25, sobre esta razão, esse pedaço, esse segmento aqui, ó, que mede x menos 5, se eu fizer esta divisão, de acordo com o Teorema de Tales, isso aqui tem que dar exatamente igual a razão entre este segmento, que aqui está representado por x mais 30, dividido por esse outro segmento aqui de baixo, ó, esse pedacinho aqui, ó, representado para nós por x mais 10. Ok? Pois bem, então vamos lá. Agora, o que vai acontecer? Esse x menos 5 que está dividindo vai passar para o outro lado multiplicando. Esse x mais 10 que está dividindo vai passar para o outro lado multiplicando. Então, é essa operação que a gente vai fazer agora. Vou fazer passo a passo aqui. Ó. Então, aquele 25 que está ali, ele vai multiplicar o x mais 10. Da mesma forma, esse x menos 5 que está aqui embaixo, quando ele passar para o outro lado, ele vai multiplicar aquele x mais 30. Certo? Agora eu vou ter que usar o meu conhecimento aí de multiplicação. Tá? Então aqui eu estou multiplicando um monômio por um binômio. O que vai acontecer? Esse 25 vai multiplicar o x e esse 25 vai multiplicar o 10. Então 25 vezes x é 25x. 25 vezes 10 mais 250. Igual. Percebam agora, eu tenho dois binômios que estão se multiplicando. Esse x vai multiplicar os dois termos que estão lá no outro binômio. Tá? Então, vamos fazer isso primeiro. X vezes x vai ficar x ao quadrado.
E x vezes 30 vai ficar mais 30x. Agora, esse menos 5 vai multiplicar também os dois. Ele vai multiplicar o menos 5 e vai multiplicar o 30. Então, menos 5 vezes x é menos 5x. Menos 5 vezes 30, primeiro joguinho de sinal. Menos com mais é menos. E 5 vezes 30, 5 vezes 3, 15 e acrescento 0, 150. Então, só vou organizar melhor aqui e vou juntar os termos que são semelhantes. Vou ter 25x mais 250, igual. Aqui sobrou um x ao quadrado. Aqui perceba que eu posso juntar esse 30x com esse negativo 5. Então, vai me sobrar 25x menos 150. Gente, agora nós chegamos num momento muito interessante da nossa conta aqui. Nós vamos verificar que existe aqui um x ao quadrado. Tem uma equação e esta equação tem uma das incógnitas aí elevado ao quadrado. O que significa isso? Significa que nós temos uma equação de segundo grau. Tá? Como é que nós resolvemos uma equação de segundo grau? Primeiro passo, nós vamos jogar tudo para todos os números aí, os valores, para um lado só. Ou seja, vamos igualar a zero. Tá? Então, esse é o primeiro passo que eu vou fazer. Então, eu vou colocar aqui é x ao quadrado, então ele vai passar para o outro lado, vai passar com o sinal inverso. Então, vai ficar negativo x ao quadrado. Negativo x ao quadrado. Agora, desse lado tinha o 25x. Tá? Esse 25x que está do outro lado aqui vai passar negativo, menos 25x. Aí eu tinha um mais 250 desse lado. E o negativo 150 estava do lado direito. Vou trazer para o lado esquerdo. Vai passar positivo, igual a zero. Vamos dar uma olhadinha se eu posso juntar os termos semelhantes? Então, veja bem, eu vou ter negativo x ao quadrado. Agora, perceba comigo, 25x positivo com 25x negativo, isso vai dar zero. Tá? E aqui, 250 mais 150, eu vou ter um valor de positivo 400, igual a zero. Tenho uma equaçãozinha e esta equação é uma equação de segundo grau. Eu quero que vocês percebam que eu poderia usar, por exemplo, a fórmula de Bhaskara, tá? Mas neste caso aqui, ó, neste caso, vai ficar mais simples, porque eu tenho uma equação de segundo grau e essa equação de segundo grau é uma equação incompleta. Por quê? Porque se você observar aqui, o b vale zero. E quando o b vale zero, é simples, eu só preciso isolar o x, tá? Então, vamos resolver a equação. Então, eu tenho aqui negativo x ao quadrado. Agora, esse 400 que era positivo, vai passar para o outro lado negativo. Então, negativo 400. Ora, o negativo está dos dois lados. Então, vou multiplicar ambos, ou seja, os dois lados por negativo 1. O que é que sobra? Vai sobrar x ao quadrado igual a 400. Ficou fácil agora resolver o valor de x. Por quê? Porque eu não quero saber o valor de x ao quadrado. Eu quero saber o valor de x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar, na verdade, a raiz quadrada dos dois lados. Tanto no x ao quadrado quanto no 400. Uma maneira que a gente fala assim, e é errado, mas a gente costuma utilizar é que a operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, se eu tenho uma potência, eu passo para o outro lado como sendo raiz. Então, vou ter x igual a raiz quadrada de 400. E qual é a raiz quadrada de 400? A raiz quadrada de 400 é 20. Então, o x
é igual a 20. Tá? Então, encontramos o valor de x. Vamos voltar para ver o que está pedindo o nosso probleminha aqui. Ó. O nosso problema está pedindo qual é o comprimento do segmento AB. Então, eu quero saber qual é o valor desse segmento AB. Pois bem, o segmento AB diz o seguinte, que nós temos uma primeira medida de 20 mais uma segunda medida de x menos 5. Mas qual o valor de x que nós encontramos? Encontramos 20. Então, nós vamos substituir aqui, ó, 25 mais, no lugar do x, eu vou colocar o valor 20, que eu encontrei, menos o 5. Então, eu tenho 25 mais 20 menos 5 é 15. E agora sim, ao somar esses dois valores, eu vou ter 25 mais 5 é 30, mais 10, 40 metros. Olhando nas alternativas, letra C. Vamos resolver agora o exercício número 2. Sabendo que R paralelo a S, paralelo a T, paralelo a U, e as medidas estão em centímetros, os valores x e y, respectivamente, são. Então vejamos que tipo de conhecimento que nós precisamos para resolver esse tipo de problema. Nós temos aqui retas paralelas, a reta R, S, T e U são paralelas. E elas estão sendo cortadas por duas transversais. Né? Vou destacar aqui. Ó. Então, nós temos essa reta, que é uma reta transversal, e nós temos essa outra reta aqui, que é uma reta transversal. Por que é importante a gente saber isso? Porque quando acontece esse tipo de situação, nós podemos aplicar o teorema de Thales, dos segmentos proporcionais. Como é que nós vamos fazer isso? Então, nós vamos dizer o seguinte, ó, nosso objetivo é justamente encontrar o valor de x e encontrar o valor de y. Tá? Então, veja bem, o que é proporcional aqui? Eu vou dizer que a razão entre esses dois segmentos aqui ó, é exatamente igual à razão entre este segmento e este segmento aqui. Ou seja, 4 dividido por 10 tem o mesmo valor que dividir 2 por x. Aqui eu já vou conseguir descobrir ou determinar o valor de x, certo? Mas ao mesmo tempo eu posso dizer o seguinte, por serem segmentos proporcionais, tá? O 4, se eu dividir o pedaço do segmento 4 por 12, o resultado será exatamente igual a dividir esse 2 pelo valor y. Segmentos proporcionais nos propõem razões proporcionais, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho o 4 sobre o 12, tem que dar exatamente igual a 2 sobre o y. Agora ficou fácil, né? Vamos descobrir aí tanto o valor de x quanto o valor de y. Esse 4 que está dividindo vai passar para o outro lado multiplicando. Então, terei 4x. Esse 10 vai multiplicar o 2. E 10 vezes 2 é 20. O 4 que estava multiplicando vai passar dividindo este 20. Então, qual o valor de x? X vai ser igual a 5. 5 o quê? 5 centímetros. Vamos achar o valor de y. O y que estava dividindo vai passar multiplicando. Então, vou ter 4y. Mesma coisa acontece com o 12. 12 vezes 2, eu terei 24. O meu objetivo é descobrir o valor de y, então eu vou isolar o y. E este 4 que estava multiplicando, ele passa a dividir. Portanto, y
24 dividido por 4 é 6 centímetros. Vamos olhar nas nossas alternativas. Como eu quero saber o valor de x e y, respectivamente, então é 5 e 6. Letra D.